Continuando com a nossa jornada de hoje, nós vamos fazer um resumo de tudo o que nós falamos até então e nos propusemos a falar sobre curas, todas as possíveis e imagináveis curas que existem, né? Para quem está sintonizando a vibe mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica que cuida de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, tendões, músculos e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. Então pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, porque eu atendo doentes com dores crônicas, sofredores de longa data com dores crônicas, entende? Então, meus caros, né, quando o indivíduo tem uma doença crônica, né, ele sente que a própria ciência médica é incompetente para lhe dar alívio, porque as doenças crônicas do esqueleto causam dor e incapacidade física. Então, cada dia mais dores, cada dia mais incapacidade física. Então, são sintomas progressivos. Então, eles são tanto decepcionados com ciência médica. Então, eles apelam para todo tipo de tratamento. Entende? Por isso que eu acabei, depois de quase 40 anos, né, de atender pacientes crônicos com dores crônicas e incapacidade física, né, eu acabei até me interessando por medicina alternativa, né, poder curativo da mente, curas religiosas, né, cura quântica, entende? Cura espiritual, cura espontânea, entenderam? Então, eu queria agora fazer um resumo das jornadas anteriores, entende? Em que eu falei isso. É o seguinte, a palavra cura, ela é uma palavra de grande responsabilidade. Nós, médicos, evitamos usar essa palavra, né? Nós preferimos, sempre que conseguimos um bom resultado, nomearmos esse resultado de satisfatório, entende? Mas nunca falar em cura, né? Embora, meus caros, é o seguinte, para quem está doente, a finalidade maior é a cura, não é isso? Então eles buscam, vamos dizer, primeiro uma cura médica, através da ciência médica. Mas a ciência médica é uma ciência de possibilidades, não é de certezas. A ciência médica não é infalível. Não quer dizer que você está doente, vai apelar para tratamento através da ciência médica, que você vai se curar. Não, isso é uma possibilidade, não é uma certeza, entende? Então, muitos pacientes, né, eles apelam para outros níveis, outras dimensões de tratamento, na esperança de obter curas, né? Então, eu falei depois da ciência médica, eu falei sobre curas mentais, cura pelo poder da mente, cura pela energia mental, o mind power dos povos de língua inglesa, entende? Então, a mente é uma grande ferramenta de cura, né? Então, a cura mental é uma ferramenta efetiva de cura, tratamento. Mas duas condições são essenciais. Primeiro, que a doença tem o rótulo de doença psicossomática, entende? E, segundo, toda cura mental é uma autocura. Ela vem de dentro para fora. Embora a cura mental é influenciada por inúmeros fatores, né? Um deles se chama hipnose. Entende? A hipnose é um estado de consciência intermediário entre o sono e a vigília, entre você estar dormindo e você estar acordado. No transe hipnótico, você não está dormindo, mas também não está acordado. E nesse estado de consciência, né, a mente ela é suscetível a receber um estado de sugestões. Então, o indivíduo em transe hipnótico, ele é muito propenso a aceitar sugestões externas, entende?
Então, cura mental, doenças psicossomáticas, né? E sempre é uma autocura, vem de dentro para fora, embora possa ser influenciada por fatores externos. Por exemplo, né? Com testemunhos de cura, né? Alguém se curou com força mental e põe isso a público e tal, entende? Influencia o indivíduo. Depois nós falamos sobre curas religiosas, né? Então, eu disse a todos que, primeiro, religião não cura nada. Não, a religião não cura. Qual é o mérito da religião quando acontece uma cura religiosa? O mérito da religião, meus caros, é exaltar no seu fiel o seu alto poder curativo, chamado fé religiosa. Então o indivíduo pode ter fé num santo da sua preferência, São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Madre Teresa de Calcutá, entende? Eles podem ser devotos desses santos religiosos, entende? E se agarrar nessa ideia de que vai receber uma cura religiosa, entende? A fé religiosa, meus caros, é científico, ajuda na cura de doenças. Entende? Falei sobre isso nas outras jornadas passadas, estou só recordando, entendeu? Depois eu falei sobre uma cura tão diferente chamada cura quântica, né? Cura quântica é uma cura que vem de uma ciência moderna nova, porque ela tem apenas 100 anos, praticamente 100 anos. A cura quântica, a melhor definição de cura quântica, quem deu foi Deepak Chopra, né? Um estudioso. Deepak Chopra dizia assim: cura quântica é um estado de consciência chamado mente que cura outro estado de consciência chamado corpo físico. Mas para explicar como se processa a cura quântica, eu precisaria explicar a vocês o que é a física quântica. E é uma lógica muito diferente de toda a lógica que nós aprendemos em nossa vida. Entenderam? Física quântica é uma física das partículas subatômicas. Ela não é uma partícula do átomo, né? Vocês sabem o que significa a palavra átomo? Átomo. Átomo significa indivisível. Mas por incrível que pareça, embora ele se chame átomo, ele é divisível. Ele é divisível em prótons, nêutrons e elétrons. Entende? Ele tem um núcleo de prótons e nêutrons e um sistema chamado de elétrons que orbitam em torno desse núcleo. Entende? São partículas subatômicas, abaixo das atômicas. Entendeu? E a física quântica, meus caros, ela estuda esse nível de matéria, que são as partículas subatômicas. Entende? Mas essa cura existe, entende? Depois, eu falei sobre cura espiritual, né, que dá nome às minhas jornadas, entende? Essa cura espiritual, veja, vale a pena eu resumir um pouco sobre cura espiritual, porque isso ocasiona muitas perguntas, muitas dúvidas, entende? Então, vejam vocês, ó. O que seria uma cura espiritual? Vejam vocês. Para entender isso, vocês precisam entender o raciocínio espiritual. Entende? Ninguém nesse mundo, meus caros, ninguém vai explicar quem é Deus através do raciocínio científico. Ou seja, o raciocínio de visão, audição, olfato, paladar e tato. Os seus sensores físicos não são competentes para explicar quem é Deus. Entenderam? Então não adianta. Entende? Já também relatei o fato de que cada vez que eu atendo um religioso como médico, eu gosto de conversar com ele sobre Deus, sobre religião, entende? Eu uma vez atendi um pastor protestante e eu estava falando sobre Deus com ele, sobre religião, ele disse para mim: Rui,
Você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Teologia é a ciência que estuda Deus. Eu disse, bom, não há uma ciência que explique quem é Deus, entende? Porque toda a ciência é materialista. Deus não pode ser explicado na luz da matéria, entendeu? Não, Deus só pode ser explicado à luz da espiritualidade. Então vejam vocês, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, completamente diferente. Você pode ser muito religioso e ser zero de espiritualidade. Ou você pode não ter religião nenhuma e ter uma espiritualidade em grau muito elevado. E vou dar um exemplo. Vocês acham que Jesus Cristo era religioso? Não. Jesus Cristo não tinha religião, meus caros. Não, ele era o mais alto grau de espiritualidade que pisou na face da terra. Mas não tinha religião. O cristianismo, né, é a religião que se divulgou ao mundo inteiro, entende? Através principalmente do apóstolo Paulo, né? Paulo foi o maior divulgador do cristianismo no mundo, entenderam? E mais os outros apóstolos. Jesus não, ele não era religioso, não, ele era o mais alto grau de espiritualidade. Então, para que vocês entendam, que me perguntaram muito, né? Vejam vocês, esse universo tem 2 componentes. O universo é único, né? Você não pode usar a palavra universos, né? Porque é plural. Não, o universo é um só. Mas eu divido o universo em 2. O universo do conhecimento, que é o nosso conhecimento, que nós temos do mundo, e o universo do desconhecimento, que é o universo que nós desconhecemos. E posso garantir a vocês que o que nós desconhecemos é gigantesco perto daquilo que nós conhecemos. E o raciocínio espiritual pertence ao desconhecimento. Entenderam? Agora, vocês sempre vão perguntar, ora, se é desconhecimento, como você está falando sobre isso? Você conhece sobre o desconhecimento? É uma ousadia falar sobre o desconhecimento. Depois eu vou dizer como que eu sei alguma coisa desse universo desconhecido. Entendeu? Para vocês entenderem a cura espiritual, eu vou dar os exemplos do raciocínio espiritual, os exemplos. Vocês estão sentados, senão vocês vão cair para trás. É um raciocínio absurdamente diferente do raciocínio científico. Não só é diferente, como é frontalmente contrário. Entenderam? Agora, nós somos informados a vida toda em usar o raciocínio científico. Entende? É o ver para crer. O raciocínio científico. Ah, você não vê, então não existe. Entenderam? Por isso que a ciência médica é uma ciência, por ser uma ciência materialista. Entende? Então, para a ciência médica, você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de saudável e vivo. Se um funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se um para de funcionar, você recebe um atestado de óbito. Isso é ciência médica, mas ela foi obrigada a admitir um ser humano pensamento. E o pensamento não é matéria. Entendeu? O pensamento não é matéria. E ela comete outro erro grave, quando ela usa a palavra mente e pensamento como sinônimos. Não, eu posso adiantar a vocês, das jornadas anteriores, que nós somos espírito, depois nós somos consciência, depois nós somos mente, depois nós somos pensamento e depois nós somos corpo físico. Eu falo sempre, o corpo físico é um folgadão. Ele não manda nada, ele só obedece. Teu corpo não manda nada, ele só obedece. Ele obedece às ordens que chegam do seu pensamento, da sua mente, da sua consciência e do seu espírito. Entenderam? Ele obedece às ordens que vêm dessas dimensões. Entende? Ele é obediente a essas ordens. E, veja vocês, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita,
você realiza. Entenderam? Esse é o ponto X da questão. Assim como você acredita, você realiza. E aí é onde entra a fé. Você pode chamar de fé religiosa. Assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Mas muito bem. Eu vou falar sobre raciocínio espiritual. Mas antes eu queria falar uma coisa muito importante sobre todas as curas. Todas as curas. Veja vocês. O maior parceiro do médico na cura de doenças, quem é? O maior parceiro do médico na cura de doenças é o doente. Entenderam? Eu sempre digo assim, a cura vem de um triângulo de cura, em que na ponta do triângulo tem um paciente, um doente, completamente interessado em se curar. Na outra ponta do triângulo tem uma família que dá o suporte logístico, afetivo e até financeiro. E na outra ponta do triângulo está um médico que aceita um desafio de um diagnóstico difícil e um tratamento improvável. Entenderam? Então as doenças difíceis, crônicas, dependem desse triângulo. Esse triângulo é muito forte na cura de doenças. Entenderam? Na cura de doenças. Mas eu vou dar a vocês agora alguns exemplos do raciocínio espiritual. Fiquem sentados. Fiquem sentados. Tá? No raciocínio espiritual, meus caros, quem dá, fica com mais. Como? No raciocínio científico, quem dá, fica com menos. Não. No raciocínio espiritual, quem dá, fica com mais. Entende? Se você é uma pessoa caridosa, humanitária, está acostumado a dar esmolas, cada esmola que você dá, você vai ficar com mais. Entendeu? Você não vai ficar com menos. Esse é o raciocínio espiritual. Entendeu? É assim que é o raciocínio espiritual. Quem dá, fica com mais. No raciocínio espiritual, meus caros, não tem distância. Mas olha que coisa, como? Não, no raciocínio espiritual, tudo é aqui. Não tem lá longe, nem aqui pertinho. Né? Então, estou repetindo, meus caros, algumas coisas que já falei, devido às muitas perguntas que chegam. Né? Então, eu estou repetindo porque é importante que vocês entendam todos os mecanismos possíveis de cura. Né? E o raciocínio espiritual, assim, não tem distância. Tudo é aqui. Então, no raciocínio científico, você fala bem alto assim. Eu ontem, meu carro correu a 100 km por hora. Isso é raciocínio científico. No raciocínio espiritual, você não pode falar isso. Porque o raciocínio espiritual, tudo é aqui. Não tem distância. Você não pode falar isso. Andei 200 quilômetros. Não, você não pode falar isso. Tudo é aqui. Raciocínio espiritual. No raciocínio espiritual, meus caros, não tem tempo. Olha que incrível. Tudo é agora. Não tem ontem nem amanhã. Não, no raciocínio espiritual não tem. Tudo é agora. Não tem ontem nem amanhã. Não tem passado e não tem futuro. Tudo é agora no raciocínio espiritual. Se não tem tempo, olha que maravilha. Não tem idade. Não tem idade. No raciocínio científico, nós vivemos no tempo linear, que a cada dia o tempo vai aumentando na nossa vida. E a nossa idade vai avançando. Não, no raciocínio espiritual não é assim. No raciocínio espiritual não tem tempo. Se não tem tempo, não tem idade. Não tem idade, não tem doença, não tem incapacidade. Se não tem idade, não tem doença, não tem incapacidade, não tem morte. Então, para o raciocínio espiritual, a vida é eterna. Você é um ser antes espiritual. Depois você é consciência. Depois você é mente. Depois você é pensamento. Finalmente você é um corpo físico. Quem morre? Quem morre é o corpo que tem prazo de validade. E o pensamento morre junto, porque ele é cerebral. E a mente não morre. E a consciência, porque o senso não morre. E o espírito não morre. Como a mente não morre? Eu vou provar a vocês que a mente não morre. Existem pessoas que têm o dom da mediunidade.
E a mediunidade é um dom universal. Qualquer ser humano pode ter esse dom. No dom da mediunidade, da vidência, da clarividência, da audividência, da telepatia, da telecinesia, você pode fazer tudo isso. Entende? Porque você é espírito. O espírito pode tudo isso. Ele pode tudo isso. Entendeu? Então, não tendo tempo, entende? Eu aproveito isso quando pergunto a minha idade, digo, eu tenho 19 anos, porque ano passado eu fiz 20. Ora, se o tempo no espírito não muda, não tem tempo, então eu vou raciocinar a meu favor, não contra mim. Entenderam? E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. Não tem impossível. Tudo é possível. Entende? Se quiser mudar uma montanha de lugar, ela muda. Se quiser abrir um caminho no mar, o caminho será aberto. Entende? Não tem impossível. Ah, você quer multiplicar pães? Os pães se multiplicam. Ah, os peixes podem se multiplicar? Podem. Ah, você pode andar em cima d'água sem afundar? Posso andar. Eu sou espírito, o espírito não tem peso, não tem matéria. Por isso que Jesus andava em cima d'água e não afundava. Porque ele era o mais alto grau de espiritualidade que pisou nesse planeta. Ele não tinha peso, então não afundava. Entenderam? E se não tem impossível, meus caros? Não tem incurável. Então não existe no espírito a palavra incurável. Não existe isso. Não existe. Entenderam? Entenderam? Então, em nossa clínica de transtorno musculoesquelético, nós tratamos de doentes crônicos, entende? Doentes sofredores de muito tempo, cansados de analgésicos anti-inflamatórios, tudo isso, que nós não usamos nos tratamentos, entende? Então, esses doentes crônicos, entende? O alento deles são outros tipos de apelos de tratamento, entende? Então, na nossa clínica, nós usamos fisioterapia, ginástica de alongamento, ginástica de fortalecimento, entende? Exercícios antigravitacionais, bioengenharia do esqueleto, colágeno injetável, entende? Para tirar esses doentes dessa cruel jornada de dor e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e melhor desempenho físico, entende? Melhor desempenho físico. Eu estou vendo aqui que a jornada de hoje está terminando, entendeu? Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Entende? Se quiserem contato com minha clínica para perguntas, dúvidas, questões, façam através do telefone fixo 3661-4243. Uma clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do estádio do Pacaembu e relativamente perto do Hospital Samaritano. Muito bem. Se quiserem também um contato via WhatsApp ou telefone celular, falem com 11 9 7082 8015. 11 9 7082 8015. A nossa clínica tem na agenda espaço para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Para emergências, prefiro o número 11 9 3014 8888. Para emergências, procure no telefone 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Convido-os para a minha próxima jornada, toda terça-feira, às 19 horas, aqui na Vibe Mundial. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, só tendo muita saúde. Até a próxima.